Boa noite. Estamos aqui nós novamente para estudar um pouco de história medieval. Hoje nós vamos falar de dois elementos que são poucos estudados normalmente nos cursos de história medieval. Nós vamos falar do Oriente na Idade Média, história medieval oriental, com foco em dois impérios, o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino e os califados do Islã na Idade Média. Para começar, nós vamos falar na primeira parte sobre o Império Bizantino. Esse nome já gera confusão, né? Bizantino normalmente lembra uma coisa meio enigmática, um mosaico. Os bizantinos foram realmente grandes articuladores de pensamentos religiosos e de arte religiosa, principalmente os mosaicos. O Império Bizantino começa praticamente com aquela divisão que a gente falou no primeiro módulo do Império Romano, que foi dividido pelo Teodósio, o imperador Teodósio Grande, em dois impérios menores. O Império Romano do Ocidente, que manteve a sua capital em Roma, de acordo com a tradição, e que foi invadido e ocupado e absorvido pelas invasões germânicas. Mas se manteve o Império Romano do Oriente, que tinha como capital uma cidade que foi fundada até por Constantino, leva o nome dele, que é Constantinopla, e que resistiu ainda 1000 anos. A antiga cidade de Bizâncio, que foi reformada e tornada capital por Constantino, era considerada como a nova Roma, a Roma do Oriente. E ela vai ser a capital do Império Romano do Oriente e vai receber, portanto, a partir do nome antigo de Constantinopla, o nome de Império Bizantino. O Império Bizantino vai conseguir superar em relação ao Império Romano do Ocidente 1000 anos. Vai alternar momentos de grande auge, de grande desenvolvimento, riqueza, muita cultura e períodos de crise e dificuldades. Já naquele início, um dos primeiros imperadores é muito conhecido de quem estuda direito, é o Justiniano, porque ele fez muitas reformas para reestruturar o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Aí ele juntou e coletou, claro, isso através dos seus juristas, ele editou códigos legais diversos. Esse conjunto todo de vários códigos que foram editados, coletados, etc., se chama Códex Justiniano, e quem estuda direito romano nas universidades, nas faculdades de direito, estuda essas codificações organizadas pelo Justiniano. E vão ter muita importância também no renascimento do direito romano, no período medieval, que nós vamos ver no próximo módulo. Esse Justiniano teve sérios problemas militares com os persas, e teve revoltas internas. E ele conseguiu sufocar as revoltas e conseguiu conter os persas. Ele foi muito duro na repressão de heresias e ele hostilizou muito a minoria judaica. Mas aí o grande sonho dele era tornar a conquistar, ou seja, reconquistar o Império do Ocidente e tornar de novo o Império Romano todo aquele espaço que existia antes das invasões germânicas. Ele vai fazer isso, a gente vê aqui o que ele tinha, aqui ó, é o verde, tudo que está em verde aqui, essa região aqui é a Península Balcânica, a atual Grécia e países balcânicos, aqui a atual Turquia, aqui Israel, Palestina, aqui o Egito. O que ele vai reconquistar? O norte da África, que era o reino vândalo, uma pequena porção do reino visigótico e a Itália, a Península Itálica, o Império Ostrogodo. Isso, claro, para fazer isso ele vai ter que armar um grande exército e empreender campanhas militares muito grandes. Os generais do Justiniano se chamavam Belisar e Narses e eles dirigiram essa invasão. Começaram tomando o norte da África e vencendo os vândalos.
Os vândalos, como vocês sabem, eram muito pouco benquistos pela população local, porque eles eram, além de germânicos, eles também não eram cristãos católicos, eles eram cristãos arianos. E a tensão entre os vândalos e a população era muito grande. Foi muito fácil essa retomada, porque o apoio da população era pleno. Depois, eles voltaram-se para tomar a Península Itálica dos ostrogodos. Já essa luta não foi fácil. Ela foi desgastante, foi demorada e levou 2 décadas. Tá? Praticamente, eles conseguem tomar toda a Península Itálica e alguns territórios próximos. Já a terceira etapa foi muito pouco concluída. Ela foi a ocupação do que hoje a gente chama de Espanha e Portugal, a Península Ibérica, que nós chamamos no nosso estudo de Hispânia. Eles conseguiram pegar uma pequena parte do sul, mas não conseguiram ejetar os visigodos. E não demora muito, os bizantinos vão conseguir permanecer algumas décadas em alguns lugares, alguns séculos e outros, mas vão perdendo. Primeiro perde a Espanha, praticamente em um século eles saem do sul da Península Ibérica. Depois eles perdem o norte da África para os muçulmanos, que virão, que será o nosso subtema desse módulo, e por fim vão perder os territórios deles na Itália. Aqui a gente vê a conclusão dessa conquista. Nós temos, para nos localizarmos, aqui Constantinopla, tá? Aqui a ligação entre a Ásia e a Europa. Aqui nós temos o norte da África, o que seria a antiga Cartago, a antiga África Romana, que era o reino vândalo. Aqui o sul da Península Ibérica, o sul da Espanha, nós vemos o pedaço do reino visigótico que eles ocuparam. E por fim, as ilhas próximas à Itália, como Sicília, Córcega, Sardenha, e a Península Itálica com Roma no centro. Né? Roma está bem aqui. Tá, isso aqui foi tudo retomado com a reconquista de Justiniano, mas isso não vai se manter tudo mais do que um século e meio. Depois só vão sobrar alguns pedaços da Itália. Aqui a gente vê uma imagem, no qual a gente vê aqui no centro dessa imagem o Justiniano. Isso são mosaicos que o Justiniano mandou construir na cidade capital, de fato, da Península Itálica, que era Ravenna. São duas imensas catedrais que ele construiu lá e colocou essas imagens. Isso é um mosaico bizantino, bem tradicional. Existe um outro muito parecido com esse, que está na catedral, hoje mesquita, de Santa Sofia, que fica em Constantinopla, que hoje leva o nome turco de Istambul. O imperador intervém na religião. Ele era um césaro papista. César é imperador, Papa é o chefe da igreja. Ele era ao mesmo tempo o líder político e ao mesmo tempo o líder espiritual. Ele incorporava um poder duplo. E isso é um modelo extremo dessa postura, ele intervinha. O então patriarca de Constantinopla ficava praticamente na mão dele e de outros imperadores que foram autocráticos. Eles consideravam que eles não eram apenas os imperadores nomeados por Deus, mas eles consideravam que eles representavam Deus na Terra. Não era ser nomeado pelo representante de Deus na Terra, mas ser nomeado e representar Deus na Terra. Claro que haverão muitos conflitos religiosos. O Império Bizantino tem praticamente como base dele a ideia do conflito religioso. Essas polêmicas são comuns nessa região e algumas a gente já comentou. Eu vou repetir, vou dar uma ideia de algumas outras que eu não falei ainda. A primeira, a questão ariana. A questão ariana, eu já falei dela quando eu falei das invasões bárbaras. Né? Era a ideia de que alguns grupos da igreja, eles enxergavam a Trindade com uma hierarquia. Tá? E não aceitavam a ideia de que o Pai, o Filho, que seria Jesus, e o Espírito Santo seriam iguais hierarquicamente. Para esses arianos, o Pai seria anterior, ou seja, antigo,
e superior e acima. A questão foi parcialmente resolvida num concílio realizado bem pertinho de Constantinopla, na cidade de Niceia, em 325. Mas houve uma reviravolta e resolvido plenamente só no concílio de Constantinopla, 381. Durante aproximadamente meio século, havia imperadores católicos e imperadores arianos. E, no final, a partir de 381, os arianos são banidos e considerados heresia. E vai prevalecer a doutrina da Trindade até hoje no cristianismo, em geral e especialmente no católico. Questão cristológica. Questão cristológica a gente não comentou muito, não. Seria um tema novo. Cristo seria apenas divino ou apenas humano? Ou as duas coisas? Seguidores de um líder espiritual chamado Nestório consideram que houve duas pessoas, uma divina, outra humana. Ou seja, não é o mesmo um é o divino, outro é o humano. E a mãe dele, Maria, seria apenas a mãe da pessoa humana, não era a mãe da pessoa divina, que era transcendente. Aí surge então o nestorianismo. Então eles separam as duas pessoas, considerando duas pessoas diferentes, e rompia com a ideia da unidade da pessoa em Cristo. Por outro lado aparecem Eutiques e um outro seguidor dele, Cirilo, que considera a natureza de Cristo apenas divina. O Cristo humano que os seus seguidores, os apóstolos, os primeiros fiéis conheceram, era apenas uma imagem, um reflexo do Cristo divino. Tá? Então considero que ele tinha uma só natureza. São os monofisitas. Os dois grupos, os nestorianos e os monofisitas, vão ser condenados. Um no Conselho de Éfeso, os nestorianos, e outro no Conselho de Calcedônia, os monofisitas. Os dois grupos vão ser considerados como dissidentes, como hereges, condenados e sairão do eixo central do cristianismo. Não significa que, por exemplo, não tenham sobrevivido nestorianos e monofisitas em regiões marginais do Império Bizantino. Ou seja, por exemplo, na Arábia, nós vamos ver quando os muçulmanos estão convertendo os primeiros seguidores, eles convertem alguns nestorianos. Ainda existe. O monofisismo sobreviveu no Egito. Esses dois grupos não vão desaparecer totalmente, mas eles vão permanecer como grupos marginais no cristianismo, que vai manter tanto a ideia da Trindade quanto a ideia de Cristo humano e divino em uma só pessoa. Outras polêmicas. Os iconoclastas, que vão aparecer muitos séculos depois, eles são contrários às imagens e vão destruir as imagens. A gente torna a falar disso um pouquinho mais adiante. E vai ter um outro conflito, que vai ser entre o Papa em Roma e o Patriarca de Constantinopla, em 1054, que vai separar a Igreja do Oriente, ortodoxa grega, da Igreja Católica até o século XX. As duas expressões, tanto católicos quanto ortodoxos, se dizem e se presumem como sendo igrejas universais, igrejas corretas, que andam de acordo à verdade. E essa separação vai acabar motivando, vai ser uma das motivações das cruzadas. A gente volta a falar disso na sequência. As lutas entre os persas e bizantinos. Assim como Justiniano teve muitas brigas, muitos conflitos com os persas, os bizantinos sempre tiveram conflitos com os persas, mas o maior conflito entre os persas e os bizantinos vai ocorrer mais ou menos no início do século VII, aproximadamente num período que vai anteceder em algumas décadas a invasão dos muçulmanos nesta região. E vão ter de dois personagens. O primeiro é o imperador bizantino chamado Heráclio. Esse Heráclio é um imperador bastante autoritário, bastante autocrata. E do outro lado, um rei persa chamado Cosróis. Alguns autores chamam o Cosróis de imperador também. Mas enfim, dois reis, dois imperadores, ou um imperador e um rei,
eles têm uma guerra muito lenta e demorada, que vai durar quase 30 anos. Uma longa guerra e que vai alternar sucessos dos persas, que inicialmente chegam até o Mediterrâneo, atingem, por exemplo, uma cidade importantíssima, que era Antioquia, uma das cidades fundadoras do cristianismo, e chegam a se aproximar das muralhas de Constantinopla, mas elas eram realmente muito fortes, essas muralhas inexpugnáveis. Eles não conseguem tomar a cidade e recuam. Os bizantinos, liderados pelo Heráclio, fazem uma espécie de conclamação no Ocidente de algo que se assemelha uma espécie de uma cruzada contra os infiéis. Ora, os persas não eram cristãos. E como os persas tomam Jerusalém, e se propaga a ideia de que os persas estavam profanando o Santo Sepulcro. E consegue-se assim, dizendo que eles seriam liderados pelo anticristo, quer dizer, o Cosrói passa a ser o inimigo da cristandade, porque tomou Jerusalém, se cria um mecanismo de uma espécie de guerra santa, que já é uma espécie de prévia do que vai vir a ser as cruzadas alguns séculos depois, uns 400 anos depois. E pede ajuda e doação no Ocidente. 30 anos de guerra, os bizantinos acabam vencendo. Eles entram na capital dos persas, que é Ctesifonte, e recuperam lá, isso tem um pouco de história e bastante de lenda, a Vera Cruz, ou seja, a cruz na qual Jesus foi crucificado, e trazem ela de volta para Jerusalém e a colocam no mosteiro, que chama Mosteiro da Cruz, que está em Jerusalém, mas só que antes eles levam até Constantinopla para fazer uma grande parada para mostrar o sucesso militar e o sucesso, o sucesso da religião verdadeira. Os dois lados estão fracos e fragmentados e estão muito suscetíveis a uma invasão que vai acontecer, que vai ser a invasão muçulmana, que é o nosso subtema desse módulo, que nós vamos ver na segunda parte. Essa invasão muçulmana vai gerar a conquista de 3/4 dos territórios bizantinos. Os bizantinos ficam muito enfraquecidos. Por outro lado, o Império Persa, o Reino Persa, vai desaparecer. Os exércitos árabes, os árabes são o grupo étnico e a religião é muçulmana, ou seja, estamos falando de árabes e de muçulmanos aqui como o mesmo grupo. Depois vai haver convertidos ao Islã, então vai ter muçulmanos não árabes, mas esse grupo inicial são árabes e muçulmanos. Eles chegam às muralhas de Constantinopla, mas novamente não dão conta de superá-las e recuam sem conquistar. E assim os muçulmanos ocupam a maior parte da Síria, a Palestina ou Israel, o Egito e o norte da África. Os bizantinos conseguem manter a região que hoje nós chamamos de Turquia, a península da Anatólia e os Balcãs. A fronteira se estabiliza e não muda muito essa fronteira entre o Império Bizantino e o Califado ou mais tarde reinos muçulmanos, até o período das Cruzadas. Agora, o Império Bizantino volta a ter conflitos internos de fundo religioso, e um que eu já tinha frisado é o movimento iconoclasta. Então eu quero brevemente comentar sobre ele, é interessante, porque são polêmicas que a gente vê também no mundo de hoje. A gente vê que entre católicos e evangélicos tem conflito em cima de imagens de santos. E a gente vê que aqui teve também um conflito em cima de imagem de santos. O imperador Leão III Exáurico, ele combatia os muçulmanos na região da Síria e ele teve contato com esses muçulmanos, combatendo, mas teve contato também. E ele que desencadeou a querela, ou a polêmica das imagens. As imagens seriam chamadas também de ícones. Ícones hoje são sinais que a gente usa na internet, nos computadores. Mas ícones seriam imagens, seriam os ídolos. E essa veneração era estimulada pelos monges, mas os imperadores e os oficiais do exército, que tinham tido contato com os muçulmanos, consideram que isso transgride o segundo mandamento, que diz que não terás imagens diante de mim, seria Deus falando.
E os muçulmanos e os judeus não aceitavam imagens. Então eles entendem que não haveria justificativa para ter as imagens dos santos. E aí começa o movimento iconoclástico. Os soldados começam a invadir as igrejas, os mosteiros, e quebram, destroem as estátuas, os ícones, os ídolos de santos. Isso vai dar uma crise muito aguda, porque os monges não são fracos, eles conseguem resistir, e uma grande crise que se prolonga por cerca de 1,5 séculos. E só no século IX é que se consolida, e quem vence são os iconólatras, que seriam os adoradores de imagens. Ou seja, os monges vencem esse conflito e conseguem prevalecer. Então permanece, tanto no cristianismo ocidental, quanto no cristianismo ortodoxo grego no Oriente, permanecem as imagens de santos e nunca mais se altera isso. A reforma luterana vai, de certa forma, alterar isso, e a maioria das seitas evangélicas não aceita imagens de santos e etc. Muito bem. Outra crise, também a gente comentou inicialmente, seria a crise entre o patriarca romano, que nós chamamos de Papa, tá? E o patriarca de Constantinopla. O Papa e o patriarca de Constantinopla tinham o tempo todo tensões entre eles. Por quê? Porque Roma se considerava acima de Constantinopla, porque Roma foi a fundadora do império. E o papado se identificava, como a gente falou no tema 3, como sendo o bispado, o pontificado de Pedro, que seria o sucessor nomeado de Cristo. Assim sendo, há uma polêmica muito grande. Mas a briga foi, na verdade, justificada por uma filigrana, por um detalhe. Seria a tradução do dogma de Nicéia, que coloca o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nesse caso é a colocação do Pai e do Filho no mesmo nível. Então a tradução do grego para o latim era um motivo de polêmica. É um detalhe, havia tensão entre eles, acharam o motivo e romperam. E vai ser criado um primeiro cisma, que seria o cisma do Oriente. Então, isso vai ser, claro, uma motivação também para as cruzadas, porque o Papa vai ter interesse em intervir no Oriente. E até hoje os católicos vão seguir, desde então, o Papa de Roma e os ortodoxos gregos, o patriarca de Constantinopla. Isso vai perdurar um milênio, Constantinopla vai ser conquistada 400 anos depois, mas vai persistir porque os ortodoxos gregos vão influenciar os ortodoxos russos, que existem na região do Império Russo, desde então e desde sempre, e os dois grupos vão ser rompidos com o Papa, não vão aceitar a superioridade do Papa. Nós vemos aqui a situação do Império Bizantino, um pouco antes do início das Cruzadas. Eles ocupam um pedaço sul da Itália, a Sicília, mas já não ocupam o centro da Itália e o norte da Itália. Ocupa a Península Balcânica, que hoje nós chamamos de Grécia, Sérvia, Croácia, toda essa região aqui. Aqui está Constantinopla, nos estreitos, e ocupam a Anatólia. Essa fronteira aqui é a fronteira que está em confronto com reinos ou califado muçulmanos. Aqui vai ser o ponto onde vai haver um conflito muito grande, que nós vamos falar disso, uma batalha, os bizantinos vão ser derrotados por um exército turco e vão estar sob ameaça de desaparecer, vai ser o início das cruzadas. Mas isso a gente vai falar no nosso último tema. A quarta cruzada. Já no meio das cruzadas, vai ter uma cruzada que vai se dirigir para Constantinopla. Ora, Constantinopla, eles eram cristãos. Verdade que cristão, ortodoxos gregos, mas cristãos. As cruzadas lutavam contra os infiéis. O que houve exatamente? Isso aqui é um exemplo que a historiografia socioeconômica sempre tenta frisar para dizer que havia uma motivação na Quarta Cruzada que era muito mais comercial do que religiosa.
existia um conflito comercial entre duas cidades-estado italianas, que eram cidades muito organizadas no comércio, no artesanato, que iam para Constantinopla para comprar lá especiarias que vinham da Índia e da China. Seda que vinha da China, especiarias que vinham da Índia e outros produtos de luxo que eram comprados lá. Só que Veneza perde a permissão de comprar e Gênova é a cidade que pode estar autorizada a estabelecer sua feitoria lá em Constantinopla. Então Veneza está muito incomodada com a perda do monopólio para Gênova. E tem uma guerra, uma tensão entre eles. E aí os cruzados estão querendo ir para o Oriente para tentar enfrentar os muçulmanos, recuperar espaços perdidos na região, etc. Mas eles não tinham como pagar o transporte. Então os venezianos fazem um acordo com eles. Vocês vêm com seus cavalos, com suas tropas, com tudo, nós cruzamos o Mediterrâneo, levamos vocês até a Terra Santa, mas no caminho vocês pagam esse transporte com um serviço. E os cruzados aceitam. Só que o que eles fazem? Eles vão atacar a capital bizantina, vão atacar Constantinopla. E 2 vezes eles invadem Constantinopla. Constantinopla, por terra, era inexpugnável, mas por mar, os venezianos sabiam como entrar. Então eles entram 2 vezes, saqueiam a cidade. Os venezianos, inclusive, levam de Constantinopla belíssimos cavalos de bronze, que eles colocam em Veneza, estão até hoje lá em Veneza, na Praça de São Marcos. 2 vezes saqueiam. E aí os venezianos ocupam uma parte do Império Bizantino e fundam um reino, o Reino Latino de Constantinopla. Só que o grupo que foi derrubado cria também um reino grego, um reino grego de Constantinopla. Então começam a haver 2 reinos dentro desse Império Bizantino. E eles depois vão se reunificar, um meio século mais ou menos, mas isso vai enfraquecer muito o Império Bizantino, que já não era extremamente forte, e ele vai cair à mercê dos turcos otomanos uns 250 anos depois. Então nós vemos aqui, em rosa, aqui, essa região, ó, isso é o reino latino. E esse aqui, que está como Império de Niceia, é o reino grego. Esses verdes aqui já são muçulmanos. Esses são muçulmanos, esses são muçulmanos, esses são muçulmanos. O que é cristão aqui é esse Império de Niceia, que seria o reino grego, e esse, o Império Latino, que os venezianos criaram. Evidentemente, isso faz muito fraca resistência do Império Bizantino. Ele consegue se recompor, e nós vemos ele reunificado aqui, seria essa região aqui. Ele consegue até um pequeno avanço territorial, mas que não é suficiente para impedir que nas décadas posteriores os turcos já não são mais os turcos que estavam antes, são outro grupo de turcos, são os otomanos que vão acabar ocupando a Anatólia. O Império Bizantino entra em profunda decadência no século XIII, XIV e XV. Esses turcos otomanos, que não são os primeiros que já haviam atacado, é um outro grupo, eles vão ocupando a Anatólia, eles têm dificuldades para vencer a rede de muralhas, e os turcos não navegam ainda, então eles não têm uma marinha que consiga enfrentar o fogo grego, que é uma espécie de bolas de fogo que os bizantinos queimavam os navios inimigos. Mas eles vão ocupando toda a Anatólia, cruzam os estreitos, tomam a Europa Balcânica, quer dizer, a região ali da Grécia atual, isolam Constantinopla. Nesse inteirinho eles contratam técnicos italianos que fabricam canhões de alto calibre, que quebram, conseguem romper as muralhas de Constantinopla. E o Império Bizantino termina em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que são liderados por um sultão que leva o nome do profeta, Maomé II. É o fim do
Império Romano no Oriente. Aqui nós temos uma imagem, peraí, deixa eu fazer bem feito isso. Peraí, deixa eu voltar. Aqui é uma imagem de época, mostrando como foi tomado Constantinopla. Claro que isso aqui é um pouco de obra artística. E essa também mostra como os turcos estão entrando. Como toda criação artística, ela é fruto da imaginação também do artista, não coincide muito com o tipo de muralhas, né, o tipo de armaduras, mas isso nos dá ideia. Isso marcou profundamente a Europa. Havia muito medo dos turcos no final do período medieval, e aqui a gente encerra a nossa apresentação, primeira parte da nossa apresentação sobre o Império Bizantino. Nós prosseguimos em seguida com a apresentação do Islã medieval. Um abraço, até daqui a pouco. Quanto tempo?